Graça e paz, meu querido, minha querida, seja bem-vindo. Hoje vamos encerrar o estudo do livro de Esther. Se eu não me engano, essa é o sexto estudo, né? Nessa sequência aí começamos. Hoje vamos ler Esther capítulo 9 e capítulo 10, os dois últimos capítulos do livro de Esther, para que possamos estar encerrando esse estudo. Esther, capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: Ora, no 12º mês, isto é, o mês de Adar, no 13º dia do mesmo, quando se aproximava o momento da execução do mandamento do reto, os judeus esperavam ter poder sobre eles, embora isto fora tornado ao contrário para que os judeus tivessem domínio sobre aqueles que os odiavam. Os judeus se reuniram nas cidades em todas as províncias do rei Assuero para lançar mão sobre os tais que procuravam seu mal. E homem nenhum conseguiu resistir-lhes, pois o medo deles sobreveio a todo o povo. E todos os governantes das províncias, e os tenentes, e os vice-reis, e oficiais do rei ajudaram os judeus, porque o medo de Mardoqueu lhes sobreveio. Porque Mardoqueu foi grande na casa do rei, e a sua fama se espalhou por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu tornou-se maior e maior. Assim, os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram o que fariam aqueles que lhes odiavam. No palácio de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Purata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata. Os 10 filhos de Amã, os filhos de Amedata, os inimigos dos judeus mataram. Porém, ao despojo não puseram a mão. Naquele dia, trouxeram diante do rei o número daqueles que foram mortos no palácio de Susã. E o rei disse à rainha Esther: No palácio de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de Amã. O que terão feito eles no resto das províncias do rei? Agora, qual é a tua petição? E ela te será concedida. Ou qual é o teu pedido? E ele será feito. Então disse Esther: Se aprover ao rei que seja concedido aos judeus que estão em Susã, fazerem amanhã também, de acordo com o decreto deste dia, que os 10 filhos de Amã sejam enforcados nas forcas. O rei ordenou que isso fosse feito, e o decreto foi dado em Susã, e eles enforcaram os 10 filhos de Amã. Os judeus que estavam em Susã se reuniram também no 14º dia do mês de Adar, e mataram 300 homens em Susã, porém não usaram a sua mão. Todavia, os outros judeus que estavam nas províncias do rei reuniram-se e se levantaram pelas suas vidas, e tiveram descanso dos seus inimigos. E mataram dos seus adversários 75.000, porém ao despojo não lançaram as suas mãos. No 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia do mesmo, descansaram e fizeram no dia de banquetes e de júbilo. Contudo, os judeus que estavam em Susã no 3º dia, e no 14º, e no 15º dia eles descansaram e fizeram no dia de banquetes e de júbilo. Portanto, os judeus das vilas que habitavam nas cidades não fortificadas fizeram do 14º dia do mês de Adar um dia de júbilo e de banquetes, e um bom dia e de envio de porções uns aos outros. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que estavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e de longe, para estabelecer isto entre eles, para que pudessem celebrar no 14º dia do mês de Adar e no 15º dia do mesmo anualmente, como os dias em que os judeus tiveram descanso dos seus inimigos, e como o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de lamento e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de júbilo, e enviassem porções uns aos outros, e presentes para os pobres. E os judeus se encarregaram de fazer como haviam iniciado, e como Mardoqueu lhes havia escrito, porque Amã, o filho de Amedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, havia planejado contra os judeus para destruí-los, e havia lançado isto é, sorte para consumi-los e para destruí-los. No entanto, quando Esther veio diante do rei,
ele ordenou por cartas que o seu plano iníquo, o qual ele maquinou contra os judeus, recaísse sobre a sua própria cabeça, e que ele e os seus filhos fossem enforcados na forca. Por isso chamaram aqueles dias de Purim, por causa do nome de Pur. Portanto, todas as palavras desta carta, daquela que eles haviam visto acerca desta questão e que lhes havia chegado, os judeus ordenaram e tomaram sobre si, e sobre a sua semente, e sobre todos os que chegassem a eles, de modo que não houvesse falha, que eles celebrariam estes 2 dias, conforme o seu escrito, e de acordo com o seu tempo marcado a cada ano. E que estes dias deveriam ser lembrados e celebrados por cada geração, cada família, cada província e cada cidade. E que esses dias de Purim não deveriam falhar entre os judeus, nem o seu memorial perecer em sua semente. Então escreveram a rainha Ester, a filha de Abial, e o judeu Mardoqueu com autoridade para confirmar esta segunda carta de Purim. E ele enviou as cartas para todos os judeus, para 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mardoqueu e a rainha Ester lhes tinham ordenado, e como eles tinham decretado por si e pela sua semente acerca dos jejuns e do seu clamor. E o decreto de Ester confirmou essas questões de Purim, e ele foi escrito no livro. E o rei Assuero lançou um tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todos os atos do seu poder e da sua bravura, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o imediato ao rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, buscando a riqueza do seu povo e falando da paz a toda a sua semente. Aleluia! Que Deus nos abençoe ao lermos a sua palavra. Assim termina o livro de Ester, que foi escrito com o propósito de explicar a origem da festa do Purim, da festa de Pur, porque foi nesse dia, na cidade de Suzã, 2 dias, o 13º e o 14º dia, e no resto do império, 13º dia. Foi um dia de livramento. Foi um dia, como Mardoqueu aqui disse, foi um dia em que Deus transformou a tristeza e o luto dos judeus em alegria, festa, celebração, em livramento. E assim o livro de Ester nos mostra como Deus é soberano e governa sobre toda a história. A história do livro de Ester começa no capítulo 1, onde a gente não tem noção do que estaria por vir. Começa com Vasti recusando o convite, recusando a ordem do rei para comparecer ao seu banquete, e assim ela foi destituída do cargo de rainha. 3 anos depois, Ester foi nomeada rainha substituta, depois de vencer um concurso de beleza que envolveu todas as mulheres da cidade, do reino, as que quiseram ir participar. Se estima que mais de 1000 mulheres participaram desse concurso, que durou 1 ano. Ester é nomeada rainha. 5 anos se passam. Ester, ela fica muda quanto à questão da sua nacionalidade. Ela nunca revelou ao rei Assuero que ela era judia, porque seu primo Mardoqueu, que lhe havia criado, porque Ester tinha ficado órfã pequena, Mardoqueu, seu primo mais velho, lhe criou como filha. Ele lhe orientou para que ela não falasse nada ao rei. Até que a gente vai lendo o decorrer do livro, e a gente vai ver que Amã, Agagita, descendente dos Amalequitas, povo inimigo de Deus, se enfureceu com Mardoqueu e planejou que todos os judeus fossem exterminados. Ele lançou Pur, era uma espécie de dados, sorte para determinar a data. E no início do ano, no 1º mês, o Pur determinou que no 13º dia do 12º mês, todos os judeus do reino deveriam ser exterminados, aniquilados, mortos. Amã foi o primeiro a planejar exterminar o povo judeu. E a gente sabe muito bem que o diabo estava por trás disso, porque se os judeus fossem exterminados, então a promessa de Deus feita a Abraão, Isaque e Jacó cairia por terra. Então não haveria o Messias, não haveria o Salvador, porque o Salvador precisava vir da linhagem de Davi, da linhagem de Abraão. Jerusalém precisava ser reconstruída, o povo precisava estar em Jerusalém, o templo tinha que estar de pé para que Jesus pudesse vir, ser apresentado lá
e cumprir a lei e ser o nosso Salvador. E Amã quis exterminar os judeus. Porém, Deus mudou a sorte, Deus mudou a história do povo. Mardoqueu deu os 3 conselhos a Esther, e Esther foi até a presença do rei Assuero e pediu o seu favor. No 3º mês daquele ano, Amã foi morto, foi enforcado na forca que ele tinha feito para matar Mardoqueu. E ali o rei deu o seu anel a Mardoqueu e disse: façam uma nova lei, mas nenhuma lei pode ser cancelada depois de ser selada pelo anel do rei. Então Mardoqueu, pela sabedoria de Deus, ele criou a lei para que no 13º dia, onde os inimigos dos judeus os atacariam, os judeus se reunissem e se defendessem. E no decorrer dessa história do 3º mês, onde essa lei foi promulgada, até o 12º mês, ou seja, 9 meses se passaram, Deus foi dando graça aos judeus aos olhos de todo o povo. Mardoqueu foi crescendo no reino, Mardoqueu se tornou o segundo. Mardoqueu passou a ocupar o lugar de Amã. Olha como Deus faz, querido. Mardoqueu se tornou o segundo, o imediato abaixo do rei Assuero. Então, o terror aos judeus foi se espalhando pelo povo. O povo passou a respeitar os judeus, a querer ser aliado dos judeus. No capítulo 8 que a gente estudou, no último estudo, a gente vai ver que muitos se converteram aos judeus. Deus permitiu tudo isso para promover salvação para as pessoas. Muitos se converteram ao judaísmo, se tornaram judeus, se tornaram povo de Deus, por respeito, por temor aos judeus, porque viram tudo o que estava acontecendo, porque viram como Deus era com eles. Perdão, o celular aqui deu um probleminha que entrou um outro aplicativo ali. Muitos se converteram. Deus usou aquela situação para promover o seu nome, para promover a sua lei, a sua palavra, e muitos se converteram. Quando chegou no 13º dia, havia 2 leis no Império Persa. Uma que permitia que as pessoas se unissem para atacar os judeus, e outra que permitisse que os judeus se unissem e se defendessem. Porém, por causa do temor a Mardoqueu e por temor aos judeus, a maioria se aliou aos judeus. Os príncipes, os vice-reis, os governantes se aliaram aos judeus, lutaram do lado dele, proveram armamento, mantimento, e os judeus tiveram vitória. Aqueles que queriam destruí-los se reuniram achando que destruiriam eles. Porém, Deus transformou aquela maldição em bênção. No Império da Pérsia vivia 50 milhões de pessoas, cerca de 44% da população mundial. Dessas 50 milhões de pessoas, apenas 3 milhões eram judeus. Imagine se os outros 47 milhões se unissem para matar os judeus. Os judeus teriam sido exterminados. Mas Deus não perde o controle de absolutamente nada, meu querido e minha querida. Essa é a grande mensagem do livro de Esther. E por isso que ela se aplica perfeitamente a nós hoje. Não é só questão de ser um livro histórico, embora a história tenha o seu tremendo valor. Não é questão só da gente ver os milagres que Deus fez naquela época, mas é uma questão da gente entender que essa verdade universal se aplica perfeitamente a nós nos dias de hoje. Deus continua soberano, Deus continua governando toda a história. Deus providenciou o escape ao seu povo 8 anos antes disso. 8 anos antes de Amã botar em prática ao seu povo, de Deus mudar a sorte. Deus já tinha providenciado o escape quando Vasti foi destituída do cargo de rainha, para que 3 anos depois Esther fosse nomeada rainha. E 5 anos depois de ser nomeada de rainha, Esther pudesse interceder pelo seu povo, e assim Deus provesse livramento para a nação. Aquilo que era para ser morte, aquilo que era para ser a destruição dos judeus, Deus transformou em bênção, porque é isso que Deus faz, Ele pode fazer. É isso que José, Gênesis 47, ele diz para os seus irmãos quando ele se revelou até eles: vocês tramaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção, para que houvesse o livramento que os vossos olhos veem hoje, e vidas fossem preservadas. Deus trabalhou em toda a vida de José, para que José chegasse ao trono. Deus permitiu que José fosse levado como estrangeiro na casa de Potifar, e ali ele administrasse riquezas. Deus permitiu que depois ele fosse para a cadeia e ficasse mais de 2 anos preso, para que ali ele administrasse escassez, porque ele se tornou também o administrador da cadeia. E anos depois ele se torna o governador do Egito. Acima dele só o faraó.
mas Faraó lhe deu toda a autoridade para que ele governasse como ele bem quisesse, para que ele pudesse administrar 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez e prover mantimentos para que o mundo todo não perecesse pela fome. Deus, nesse momento, Ele está trabalhando na minha e na sua vida. As situações ao nosso redor, sejam boas ou sejam ruins, no meio desse caos, dessa pandemia do Covid-19, Deus continua no governo, Deus continua no controle, Deus continua soberano sobre tudo e sobre todos, fazendo com que a sua vontade sempre prevaleça, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ele continua governando sobre tudo, querido. Ele continua sendo o Senhor. Ele sabe tudo o que se passa comigo e com você. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe da necessidade do pão de cada dia. Não foi isso que Jesus nos ensinou a orar? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E conforme eu estava lendo o livro do John Stott, Discípulo Radical, que é um livraço, eu recomendo a você que puder, adquira e leia. E ele fala sobre isso. A oração do Pai Nosso nos ensina a nossa total dependência dele. Perdoa os nossos pecados, o pão nosso de cada dia. Não nos deixe cair em tentação. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, meu amado e minha amada. É Ele que providencia o pão de cada dia. É Ele que nos guarda diante dessa cidade caótica, diante de todo o caos que a gente tem vivido na nação. Querido, você morrer de uma enfermidade, você morrer vítima de uma bala perdida, você morrer de qualquer enfermidade, e principalmente nesse momento Covid, é a coisa mais fácil que tem. Querido, você pode sair do banheiro, do box molhado, você pode escorregar, bater a cabeça e morrer. Nós não controlamos nada, nós somos frágeis. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Você pode pegar o teu salário e você ser assaltado saindo do banco. E como é que você vai fazer para pagar as contas? Nós não temos o controle de absolutamente nada. É isso que incomoda os homens, é esse o terror que o Covid-19 tem feito. Porque na maioria das enfermidades a gente vê uma grande diferença entre o pobre e o rico. E até no tratamento da Covid a gente também vê isso. Muitos morreram sem ter nem acesso ao tratamento, ao acesso a uma UTI, ao leito. Porque os nossos políticos roubaram tantos que os respiradores não chegaram, os hospitais de campanha não foram feitos. E eles vão ter que prestar contas a Deus disso tudo. Mas até diante dessa diferença a gente vê que o Covid chega e ele mata todos. Ricos, pobres, brancos, negros, homossexuais, heterossexuais. A enfermidade, a morte, ela não faz distinção. E é na hora da morte que a gente vê que o homem não tem governo sobre absolutamente nada. Não te presumas no dia de amanhã, porque tu não sabes o que amanhã vai te trazer. É o que diz Provérbios, Salomão. Nós somos breves, a nossa vida passa rápido. É como um vapor, já viu como um vapor levanta da panela e rapidamente acaba? Essa é a nossa vida. Mas Deus não. Como disse Moisés no Salmo 90, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ele é Senhor. Ele continua no controle da minha e da sua vida. Ele continua no controle do mundo. Por mais que não entendamos tudo. E glória a Ele por isso, porque Ele é o Senhor. E nós servos. Não somos nós que damos ordens a Deus. Não somos nós que temos que entender o que Deus está fazendo. Deus não nos deve satisfação de absolutamente nada. Mas com o passar do tempo, andando com Ele, amando, lendo a sua palavra, a gente vê que tudo que Ele faz tem um propósito. Que tudo que Ele faz coopera para o nosso bem. Porque Ele age em todas e através de todas as coisas para o nosso bem. No primeiro mês daquele ano, quando o decreto de Amã foi feito, dizendo que no 13º dia, no 12º mês daquele ano, os judeus deveriam ser exterminados, houve lamento, pranto, clamor, gritos de dor entre os judeus. Muitos rasgaram as suas vestes, se cobriram de pano de saco, dormiram em cima das cinzas. Porém, Deus transformou aquela tristeza em alegria. Deus transformou aquela sentença de morte em livramento. E aqueles que foram atacar os judeus achando que venceriam sobre eles, foram derrotados, foram mortos. E os judeus permaneceram. E o que é mais interessante, Mardoqueu, primo de Esther, se tornou grande no reinado de Assuero. Assuero foi o maior imperador do Império da Pérsia. Toda a história do Império da Pérsia, ele foi o governante que teve mais riquezas, poder e expandiu seu território. Mardoqueu se tornou grande diante dele, ele se tornou seu imediato, ou seja, o seu vice, aquele que estava logo debaixo da autoridade dele, o segundo maior no reino.
Isso permitiu que os judeus tivessem acesso ao império. Muitos judeus começaram a trabalhar no palácio, e é por isso que você vai ver, se você for ler a sua Bíblia e estudar o livro do profeta, o livro de Neemias, o governador que reconstruiu os muros de Jerusalém, que fez uma obra tão importante e fundamental. O livro de Neemias, junto com Malaquias, é o último período histórico relatado no Antigo Testamento. Alguns vão até dizer que em ordem cronológica, Neemias vai ser o último, porque o livro de Neemias vai registrar um período um pouco depois de Malaquias, embora eles fossem contemporâneos. 30 anos depois do livro da rainha Esther. Se você começar a ler o livro de Neemias, você vai ver que Neemias era o copeiro do rei. Por que um judeu exilado estava trabalhando no palácio do rei? Porque através do livramento que Deus deu ao seu povo, através da rainha Esther ter se revelado como judia e de Mardoqueu ter se tornado o sucessor do imperador Assuero, ou conhecido na história também como Xerxes I, os judeus foram ter livre acesso ao palácio e muitos começaram a trabalhar lá. Por isso que 30 anos depois, quando já é outro rei, Neemias é copeiro do rei. E todo mundo conhece muito bem o capítulo 1, quando Neemias recebe a notícia que os seus irmãos em Jerusalém estavam em extrema pobreza e miséria, e ele vai servir o rei e o seu semblante está triste. E o rei pergunta: o que tu queres? Por que está triste o teu semblante? Você nunca apareceu triste na minha presença? E pergunta o que ele queria, e assim o rei lhe dá cartas, autoridade e poder para Neemias voltar para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias, junto com reis, restabeleceram a ordem do culto em Jerusalém. O culto ao Senhor, o templo, os sacrifícios, edificaram os muros, reconstruíram a cidade. E 430 anos depois de Neemias, nasce o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus que veio ao mundo morrer por nós. Veja como Deus controla toda a história. E veja como aqueles que acusam a Bíblia de machismo deveriam ler mais a Bíblia, porque tudo isso foi possível através da rainha Esther. Grande rainha Esther, mulher de Deus, que Deus usou para preservar o seu povo. E através dela, por causa dela, Neemias depois vai se tornar copeiro do rei, e Neemias vai ser usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. 430 anos depois, nasce o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, na cidade de Belém, como estava profetizado. Ele é apresentado no templo e cumpre o seu ministério. E por causa disso, nós estamos aqui neste domingo estudando a palavra de Deus e somos salvos pela graça e pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Israel, os judeus eram o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, e Deus cumpriu os seus propósitos na vida daquele povo. Hoje, pela fé em Cristo Jesus, já não há mais distinção entre judeus, gregos, gentios. Todos nós somos salvos e somos povo de Deus. Hoje nós somos o Israel de Deus, porque Paulo vai dizer em Romanos que o Israel de Deus não é aquele que nasce segundo a carne, mas segundo a fé. E pela fé, Gálatas vai dizer que as bênçãos de Abraão chegaram até nós, através da morte de Cristo Jesus na cruz em nosso lugar. Nós somos descendência de Abraão, nós somos Israel de Deus, nós somos povo de Deus. E assim como Deus cuidou do seu povo, em todo o Antigo Testamento você vai ver Deus guardando e livrando o seu povo. Houve muitos momentos que parecia que era o fim, porém Deus agiu em favor do seu povo. Assim Deus continua hoje, agindo em nosso favor, trabalhando em nós, através de nós e por nós. Assim hoje Deus continua transformando a maldição em bênção. Aqueles momentos de tristeza, de luta, desânimo, as adversidades da vida que enfrentamos, Deus trabalha através delas em nós. E Deus também há de nos dar vitória e mudar a nossa sorte para a honra e para a glória dele. Amém, meu querido? Esse é o propósito do livro da Rainha Esther que nós estudamos aí ao longo desses últimos 2 meses. Eu acho que já tem 2 meses do primeiro estudo. E hoje, no 6º estudo, a gente encerra com essa compreensão. Deus, ele é soberano e ele governa sobre todas as coisas. Ao invés de ficar se queixando do que passou, ao invés de ficar remoendo o que passou, que você possa orar a Deus dizendo: Senhor, por que tu permitiste isto?
o que tu queres me ensinar, o que tu queres trabalhar em mim, e que você tenha fé e esperança, sabendo que Deus pode mudar o quadro da tua situação. Que Deus ouve a sua oração. Hoje de manhã lá na igreja foi pregado sobre o livro do profeta Jonas. Jonas orou no ventre de um peixe, lá debaixo do mar, e Deus ouviu a sua oração. Não importa a adversidade, a situação que nós estejamos, quão profundo seja o nosso poço, quão profundo seja o nosso vale, o nosso sofrimento, Deus é poderoso para nos tirar de lá e para ouvir a nossa oração. Amã pensou que os judeus seriam exterminados. Os judeus foram vitoriosos e Deus abençoou e exaltou o seu povo. Deus pode usar as adversidades e as dificuldades da vida para mudar a nossa sorte, para mudar o nosso quadro e para nos abençoar. E que vidas sejam abençoadas através disso e que pessoas se convertam ao Senhor através disso. Que vejam o cuidado e a ação de Deus na nossa vida. Que, como diz o salmista, possamos testemunhar e contar as maravilhas do Senhor, para que outros também creiam e se convertam. Esse é o propósito do livro da Rainha Esther, nos mostrar que Deus controla sobre todas as coisas e a sua vontade sempre prevalece, sempre é estabelecida. E conforme Paulo vai nos dizer, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Que Deus te abençoe e que esse estudo possa continuar falando ao teu coração e que você possa guardar essas verdades para sempre no seu coração, sem nunca esquecer. Deus controla toda a história. Ele nunca chega atrasado, querido. Ele não se perde no tempo. Ele sabe a hora certa de agir na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus.